E aí, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E galera, hoje a gente vai estar com a segunda parte do nosso guia completo, guia definitivo do primeiro ano. Espero muito que vocês tenham gostado do primeiro episódio, eu adorei, cara, eu achei que ele ficou bem completo. E se não ficou tão completo, teve muita gente nos comentários complementando com as suas dicas, que eu acho que é excepcional. E é por isso que eu gosto muito dessa comunidade aqui de Stardew Valley, que sempre tá se ajudando, sempre tá lançando as dicas ali que descobrem, as dicas que a gente esquece, e acaba ajudando todo mundo e também me ajudando. Então, muito obrigado a todos vocês que contribuíram, todos vocês que deixaram o like, comentaram, os que chegaram no canal através daquele vídeo. Espero que vocês gostem muito. Muito obrigado. E também, galera, quero agradecer por todo mundo que tá acompanhando a série do zero à perfeição. A gente já passou do episódio 85, tamo indo longe. E uns tempos atrás eu tinha comentado que ela iria até o episódio 120, mas acho que retiro o que eu falei, hein? Talvez a gente vai bem adiante ainda. Mas isso é assunto lá pra aquela série. A gente tá aqui no nosso guia, então vamos que vamos. Bora. E vocês bem sabem, né, galera, que esse guia tá incrível, tá muito completinho. E se tu tá seguindo corretamente cada passo, com certeza tu vai ter um primeiro ano, né, super produtivo, assim como eu tive. Então, sem mais delongas, vamos lá fazer um pequeno resumo da primeira parte. Bom, se vocês olharam o vídeo completinho, viram que no primeiro dia a gente se dedicou na coleta, ao preparo do terreno e pra plantar xeríveas. E já no dia 2 a gente regou tudo bem rapidinho e com um baú em mãos a gente foi pescar o dia todo pra fazer dinheiro. Como no dia 3 é chuvoso, sempre chove, a gente não perdeu tempo regando, apenas foi pescar o dia todinho. Mas antes da gente ir pescar nesse dia 3, a gente também comprou uma vara de pesca melhor e também algumas iscas pra nos ajudar. No dia 4 a gente regou tudo e foi lá aproveitar o tempinho que sobrou pescando mais e mais. No quinto dia as xerivas ficaram prontas e a gente colheu elas e depois a gente foi minerar, já que agora a gente teria acesso às minas. No dia 6 a gente fez um espantalho, aramos muita terra, compramos 200 sementes de batata e plantamos tudo. Ah, e também a gente mandou a picareta melhorar. E já no dia 7 eu tive a sorte de estar chovendo, né? Não sei se vocês tiveram também, mas eu tive, então eu passei o dia todo pescando, porque a minha picareta tava na melhoria, então eu não poderia ir minerar com ela, né? Porque tava sem picareta, só se eu tivesse bombas, mas é inviável isso na primeira semana de jogo. Nos dias 8, 9, 10 e 11 a gente fez basicamente a mesma coisa, né? A gente regou as batatas quando tinha que regar, né? Quando não tava chovendo, minerou um pouquinho, vendia as coisas mais importantes, como joias, geodos e outras coisas que a gente achava pelo caminho. E no dia 12, como as batatas ficaram prontas, a gente colheu elas e pegamos o nível 6 de cultivo. E esse nível 6 de cultivo nos possibilita a criação de aspersor de qualidade, que vai nos poupar esforço regando a plantação futuramente. E depois disso, no dia 12, a gente foi minerar mais um pouquinho com o objetivo de alcançar o andar 80 das minas. No dia 13 acontece o festival de ovo e foi lá que a gente comprou mais 250 sementes de morango. Falamos com todos os moradores para completar aquela missão, né? Também ganhamos a caça dos ovos e voltamos para casa. Ah, e detalhe que no dia 13 a gente não plantou os morangos ainda, né? E lá no vídeo eu expliquei o porquê. Nos dias 14 e 15 a gente dedicou as nossas forças para conseguir as barras o suficiente para fazer a quantidade de aspersor necessária para nossas sementes. No meu caso, eram 32 aspersores, mas lá no vídeo eu expliquei para vocês, cada um calcular a sua quantidade necessária, baseado no tanto de sementes que comprou lá no festival. E já no dia 16 a gente precisou plantar os morangos, né? Porque senão não daria tempo de crescer 2 safras completas até o dia 28, né? Então, no dia 16 a gente precisou plantar todos os morangos. E nesse mesmo dia, depois de arar, plantar e posicionar todos os aspersores, eu comprei também algumas sementes lá no Pierre, algumas sementes pra gente completar os conjuntos do centro comunitário e também algumas outras sementes que ele vendia, como de flores e algumas outras coisas que a gente não usa no centro comunitário, mas se vender elas, a gente consegue completar o envio completo. Eu expliquei no vídeo também, mas não vamos nos ater ao vídeo 1. Hoje é o dia do vídeo 2 e nós chegamos aqui, galera. Então, pega o papel e a caneta que a gente vai para a segunda parte do guia, ou seja, a segunda metade da primavera. Começa o dia 17, primeiramente admirando a tecnologia e agradeça porque teus aspersores fizeram todo o trabalho para ti. Tu não precisa mais regar. Olha só que maravilha. Mas, caso tu ainda não tenha o layout completo como eu tenho aqui, rega o que tiver faltando e vai minerar o que falta, viu? Aproveita. Caso tu um aluno nota 10 e conseguiu chegar aqui do jeitinho que a gente propôs do guia, parabéns! A tua missão agora é sair do save pra tela inicial e voltar pro jogo. Exatamente, tu vai sair do save assim como eu fiz, voltar pro jogo pra coletar as amoras silvestres que a gente tem até o dia 18, até amanhã. E essa técnica de sair do save e voltar faz com que os arbustos de amora se encham de frutas totalmente. Eu não sei porque isso acontece, mas funciona. Tá bom. E eu aprendi isso lá no canal do Edu, né, que dispensa apresentações. Todo mundo conhece o Edu aí, é o maior do Brasil no Stardew Valley. Ah, e faz essa técnica de sair e voltar do save amanhã também, tá? Porque vai ser o último dia de amora silvestre aqui no teu mapa. E essas dicas que eu vou estar passando pra vocês a seguir, tu pode fazer sem pressa, tá? Porque tem até o dia 28 da primavera pra fazer elas. Eu vou fazer do meu jeitinho aqui,
aí, tu pode seguir do meu jeitinho se conseguir, se não tu tem até o dia 28, ou seja, tu tem 12 dias aí, ó, pela frente pra fazer tudo isso que eu vou estar te passando. Então, aproveita o game, vai sem pressa, tá? Só que lembra que é até o fim da primavera, beleza? É uma liberdade, mas é uma liberdade não tão liberta assim. Como assim? Não entendi. Tem uma certa cerquinha ali, um limite que tu tem que cuidar, que é o dia 28. Bom, se tu já viu a cena do centro comunitário com o prefeito, vai direto pra Torre do Mago falar com ele, tá? Mas, caso tu não tenha visto ainda, vai pra área do ônibus depois das 9 horas da manhã e em seguida sai ali pra cidade, tá? Isso vai fazer a cena ativar. Eu já tinha assistido a cena, tá? Mas quando eu cheguei lá na torre, eu lembrei que eu precisava clicar lá no centro comunitário, naquela placa que tem lá dentro, né? Na placa do que a gente não compreende. Aí só no outro dia que o mago entra em contato com a gente. Então tu tem que fazer isso, tá? Caso tu já viu a cena hoje, já entra no centro comunitário e clica na plaquinha ali pra ver as escrituras, e daí sim o mago vai entrar em contato contigo. Então às 9 da manhã eu já peguei o machadinho da Robin lá embaixo, né? Aproveita e faz o mesmo caso tu esteja na floresta. E também já aproveitei o dia pra coletar pelas montanhas. De tarde eu coletei pela cidade, já completei mais alguns conjuntos no museu. Também coletei pela praia e depois na área do ônibus. Também aproveitei pra plantar algumas sementes de arroz que eu tinha, que eu ganhei pelos baús na pescaria mesmo. Já no dia 18 eu aproveitei pra mandar o meu machado pra melhorar. Também dei um presentinho de aniversário pra Pan, que é a nossa melhor amiga sempre, quem me conhece aí sabe. Também fui lá na Torre do Mago e agora sim eu consegui falar com ele sobre o Junimos, né? Porque a gente clicou lá no quadro do centro comunitário. Já aproveitei o dia e doei o primeiro conjunto do centro comunitário, ou seja, o conjunto da coleta, né? Devolvi o machado da Robin e fui pescar os peixes da montanha pro centro comunitário. Nesse dia eu pesquei o peixe gato, a carpa e o squale. Faltou a Shigan, tá? Mas ele vem até às 19 horas e eu não consegui nesse dia, mas a gente tem bastante tempo aí. No dia 19, a primeira coisa que tu vai fazer é ir lá na mercadora ver se ela tem o repolho roxo, tá? No meu caso não tinha ainda, mas tomara que tenha aí no teu pra te já se livrar dessa preocupação. Eu aproveitei todo o dia 19 pra pescar os peixes do centro comunitário que vem no rio e no mar. E nesse dia então eu peguei o peixe-sol e a sardinha. Comecei o dia 20 indo comprar algumas receitas de artesanato na Robin, só as de piso por enquanto, que são as mais baratas, né? E também busquei meu machado que tava pronto lá no Clint. E aproveitei o dia 20 também pra arrumar um pouquinho da fazenda e plantar alguns carvalhos ali do lado, que vai ser importante pra gente fazer resinas e depois fazer barris, e também vamos usar algumas resinas no centro comunitário. Começa o dia 21 lendo a nova receita, já que hoje é um domingão, e vai na mercadora também. Não esquece da mercadora. Pra mim, tinha 2 ovos grandes que é necessário pro centro comunitário. Mas eu não comprei ainda, tá? Porque o ovo grande tu consegue facilmente com galinheiro, é bem tranquilo, então se tiver, não precisa gastar o teu dinheiro, só se tu tem bastante aí e queira gastar. Fica a teu critério. E hoje tu pode aproveitar todo o teu dia para as tuas necessidades, tá? Eu vou minerar, mas tu pode cortar madeira, tu pode simplesmente cuidar da tua fazenda, pode, sei lá, coletar, enfim, tu pode fazer o que tu quiser. Eu decidi minerar. E nesse dia eu consegui chegar no andar 100 da caverna. E na madrugada aconteceu aquele evento da fadinha pra mim. Pode ser que aconteça pra vocês também pela primavera, tá? O dia 22 pra mim teve algumas colheitas prontas, que é referente àquela fadinha que veio e abençoou a nossa plantação, né? E também tinha algumas coisas que eu plantei que a gente ia precisar pro centro comunitário. As que eu ia levar pra ele, eu guardei. E as outras que eu tinha comprado só pra completar o envio completo, eu já enviei ali na caixa pra gente já esquecer dessa parte. Ah, eu aproveitei também pra doar algumas joias que eu tinha pego na mina ontem, né? E com isso eu vou aumentando a minha coleção do museu. Eu passei o dia todo minerando e fazendo barras também lá dentro da caverna. Já o dia 23 chegou e eu aproveitei pra limpar um pouquinho da minha caverna das frutas, que fazia tempo que eu não entrava ali nem pra mostrar pra vocês e nem pra coletar. E também eu usei o dia pra ir mandar fazer um galinheiro. Depois, eu gastei a minha energia limpando mais um pouquinho da fazenda. O dia 24 é o dia da nossa primeira safra de morangos, tá? Então não esquece de colher antes de ir pro Festival das Flores. Tu pode aproveitar o tempo até umas 13 horas ali antes de ir pra floresta. No meu caso, eu fiquei coletando madeira. E limpando a minha fazenda, tá? Tu pode entrar nos festivais até as 2 da tarde, mas não significa que tu tem que entrar imediatamente quando o festival começa, tá? Tu tem até as 2 horas pra ir e pode aproveitar amanhã pra fazer alguma coisinha na tua casa. Eu consegui coletar mais de 300 madeiras até a 1 da tarde, o que já é suficiente pra construir aquela ponte que a gente tem lá na praia. E ao chegar no festival, basta a gente conversar com todos e já iniciar a dança, tá? Não tem muito o que fazer por lá. Provavelmente tu não vai conseguir dançar com ninguém, mas se tu quiser testar a humilhação, fica à vontade. Dia 25 a gente já tá com mais de 38 mil na carteira, o que é muita grana. E hoje também eu usei aquelas madeiras para acessar o lado direito da praia e conseguir mais alguns itens de coleta importantes. Também já doei algumas coisinhas no museu. No dia 26 eu colhi a primeira vagem que eu vou usar no centro comunitário. E como hoje é sexta-feira, não esqueça de ir na mercadora, e não esquece. Mesmo se tu já conseguiu o repolho, vai lá ver se não tem alguma coisinha interessante pro centro comunitário. Eu usei todo o meu dia para cortar as árvores da fazenda. E chegando o dia 27, eu já posso comprar as minhas galinhas lá na Marne. Já aproveitei também para fazer um silo e pegar a minha nova ferramenta que tava pronta lá do Clint. Passei no museu para doar e fui lá na Marne para comprar algumas galinhas.
E depois eu passei o resto do dia coletando ferros lá na caverna até desmaiar. E o dia 28, o último dia deste vídeo, o último dia desta estação e o último dia desta parte do guia, é também o dia da última safra de morango. Que tristeza. Aproveitei o dia para ir lá completar o conjunto de cultivo da primavera, já que hoje ficou pronta também as minhas couve-flor. No último dia, hein, se passasse de hoje eu tava perdido, mas deu tudo certo. Mas eu também tinha uma ideia de completar toda a salada caldeira, tá? E é muito fácil de fazer isso, tá? Se tu já chegou no andar 80, então mais fácil ainda. Mas antes eu passei pela mercadora. E pra variar, ela não tinha nada de bom, né? Na hora de completar a salada caldeira, eu esqueci de levar o cristal da terra, que é bem basicão, né? Só que eu tinha esquecido. Sei lá, deu um branco na minha mente, eu esqueci de levar ele. Então, eu doei tudo que eu já tinha ali e fui lá nas minas pra catar esse que faltava. Logo eu consegui ele e mais tarde eu completei a sala finalmente. Depois eu fiz mais alguns aspersores pro verão e posicionei eles por ali. E no final do dia e da estação, a gente teve a reforma dos carrinhos e muita grana com os morangos que a gente vendeu. Gente, antes de encerrar esse vídeo aqui eu quero dizer, se caso tu tiver o azar de não vir nenhum dia chuvoso no restante da primavera, pode ficar tranquilo, tá? Porque todos os peixes necessários pro centro comunitário, eles vão vir no verão ou no outono de novo, tá? Então eu recomendo só tu pegar eles agora pra eliminar esse objetivo do teu caminho, tá? Mas não precisa necessariamente ser na primavera. Como vocês podem ver nos takes aí, eu fiz bastante outras coisas nesse período, né? Mas isso aí vai de cada um, vai do jeito que tu gosta de jogar. Tem gente que é mais capitalista que nem eu, tem gente que é mais da decoração. Tu pode fazer o que tu quiser, desde que tu cumpra esses passos importantes que eu citei. Mas eu ressalto, o mais importante aqui é tu seguir a risca a primeira parte do guia, o vídeo que saiu semana passada, pra te ter os recursos pra aí sim tu conseguir avançar e ter essa liberdade que tu tá tendo agora. E antes de eu encerrar esse vídeo, eu quero dizer que no dia 28, aproveita pra te preparar o solo pro verão também, tá? Pois é no verão que a gente vai lucrar bastante. É um pouquinho mais no outono, mas no verão a gente lucra bastante também. Então faça muitos aspersores e não se preocupe em gastar os seus ouros ali, tuas barras de ouro em aspersor de qualidade, tá? Não vai ser um desperdício, porque futuramente tu vai ter uma máquina que se chama desconstrutor e tu vai poder desmanchar, entre aspas, o teu aspersor e pegar de volta a barra de ouro. Mas esse é assunto para uma outra oportunidade. E por aqui acaba a parte 2 desse guia, galera. Lembrando que caso tu não tenha conseguido seguir ao pé da letra cada passo desse guia, relaxa, vai fazendo do jeito que dá e aproveita o jogo. Se gostou, deixa o like, se inscreve e eu vejo vocês na parte 3. Falou!